O caso de Marcelo Costa de Andrade, mais conhecido como o Vampiro de Niterói, é um dos mais chocantes da criminologia brasileira. Marcelo nasceu no dia 2 de janeiro de 1967, no Rio de Janeiro. A sua infância foi profundamente marcada por violência familiar, ambientada na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A sua mãe, ela era empregada doméstica, o seu pai era bem abusivo e Marcelo sofreu maus tratos. Ele também relatou ter sido abusado sexualmente ainda jovem. E durante a adolescência, o Marcelo viveu instabilidade. Ele foi mandado para a instituição correlata à infância, adolescência, sofreu bullying, foi envolvido em prostituição juvenil e teve tentativas de suicídio. Esses elementos de trauma, abuso e vulnerabilidade social e sexual são descritos por especialistas como parte do padrão que aparece em muitos casos de criminosos sexuais e também homicidas em série. Então, entre abril e dezembro de 1991, Marcelo matou pelo menos 14 meninos com idades entre 5 e 13 anos de idade, na região lá de Itaboraí e aos arredores de Niterói. Ele abordava meninos em situações de vulnerabilidade, oferecendo dinheiro ou prometendo trabalho ou rito para os atrair. Ele os levava para locais isolados como as matas, as praias desertas, os trechos abandonados. Ele os submetia a abuso sexual, estrangulamento ou asfixia e, posteriormente, em alguns casos, praticava a mutilação ou ingestão de sangue. Por exemplo, ele afirmou ter bebido o sangue de uma vítima para ficar bonito como essa vítima. Ele justificava que matar crianças era, de certo modo, poupá-las do inferno, baseando-se em preceitos religiosos que ele próprio declarava ouvir. O apelido que ele recebeu de Vampiro de Niterói foi por causa da sua confissão de que, em pelo menos um caso, teria bebido o sangue lá da cabeça de uma das vítimas. Esse comportamento extremamente raro e sádico, aliado ali ao fato das vítimas serem crianças, elevou a repercussão do caso. O crime que desencadeou a investigação envolveu um menino de 6 aninhos encontrado em um esgoto e inicialmente tratado como possível afogamento. Só depois a perícia constatou que aquelas evidências ali eram de abuso sexual e homicídio. A polícia chegou até o Marcelo em dezembro de 1991, após o cruzamento de informações e investigações de desaparecimentos de menores. Em seu interrogatório, o Marcelo confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele. A polícia conseguiu confirmar ao menos 8 casos. A justiça entendeu que ele não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de seus atos ou de se comportar de acordo com esse entendimento todo. Em vez de prisão comum, ele foi internado em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, mais exatamente no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico chamado Henrique Roxo, em Niterói. Apesar de levantamento de prazos, a promotoria entendeu que ele permanecesse internado porque laudo apontava doença incurável e risco à sociedade. O crime aconteceu em um momento dramático, que aumentou toda aquela violência urbana no Rio de Janeiro, sobretudo contra as crianças e os adolescentes, muitos em situação de vulnerabilidade. A escolha de vítimas socialmente fragilizadas, que seriam os meninos de rua ou vendedores ambulantes infantis, mostra a interseção entre a exclusão social, a vigilância estatal e deficiente e predadores. O caso ainda suscita debates sobre como o sistema judiciário lida com serial killers com os transtornos mentais graves e como definir medidas de segurança internando ali eles, e também essa questão de internamento versus reabilitação. Marcelo permanece internado por tempo indeterminado no hospital psiquiátrico. A cada poucos anos, laudos são elaborados para avaliar a evolução, mas até agora todos apontam que ele não pode ser reintegrado.
Em 2021, houve notícia de que ele poderia haver ali, né, uma saída temporária ou uma medida mais branda, o que gerou forte repercussão e revolta social. O caso é frequentemente citado em livros, documentários e estudos sobre criminologia brasileira como um dos mais extremos. Ele também serve como advertência sobre a necessidade de políticas eficazes de proteção à infância, de cruzamento eficiente de dados de desaparecimento de menores e respostas mais rápidas da polícia. O Vampiro de Niterói é um exemplo extremo de predador sexual, homicida e psicopatológico que agiu em circunstâncias de vulnerabilidade social e falhas institucionais, com 14 vítimas confirmadas, comportamento sádico de ingestão de sangue e internamento psiquiátrico por insanidade. O caso desafia o nosso entendimento de maldade, justiça e tratamento penal.